Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Quem estiver na sala pode dar um alô aqui para a gente. Por enquanto, não tem ninguém. Vamos lá. Qualquer coisa eu grito o Ronei. Deixa eu ver se eu achar. 5 pessoas já entraram. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vamos só esperar só mais alguns minutinhos. Só 3 minutinhos para o pessoal entrar. Para a gente começar o evento de hoje. Quem for chegando, puder dar um alô. Hoje nós estamos aqui com a Vanessa. A Vanessa, eu conheço a Vanessa de mercado já tem algum tempo, né? Ela tem um background muito forte, focado em vendas complexas. Então, hoje a Vanessa ela vai falar sobre geração de leads, né, para vendas complexas em tempos de coronavírus. Vanessa, fique à vontade aí para se apresentar e começar a palestra. E vamos que vamos. Pessoal, só explicar um pouquinho da dinâmica, tá? A cada tópico, a Vanessa eu tenho aqui marcadinho, a cada tema, tá? Tópico assim, bem específico, a gente vai dar um espaço para vocês enviarem perguntas e a gente vai trocar uma ideia. Então, a ideia é que seja, de fato, uma palestra bem interativa para a gente poder realmente somar, né, e ajudar no que for preciso de vocês, tá bom? Então, eu vou sinalizar o momento de mandar as perguntas, quem quiser já pode ir mandando as perguntas, e a gente ela vai abordando os temas e vai evoluindo em si. Vanessa, toca a ficha, contigo. Beleza. Então tá, pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. A Raíza tem toda a liberdade do mundo para me chamar, tá, Raíza? Caso a conexão fique um pouquinho complicada, por favor, me avisa, tá? Ou vão avisando aí nos comentários também, que a gente vai seguindo por aqui. Beleza? Então tá. Hoje a gente vai falar, então, sobre geração de leads para vendas em tempos de coronavírus. Não tem como não falar sobre esse tema hoje, né? Então, eu sei que geração de leads é um tema sempre muito quente na área de marketing. Acho que muito pertinente falar sobre isso agora, nesse momento em que ainda existem muitas incertezas em relação ao mercado no geral, né? Acho que para todos os segmentos. Mas vamos lá. Bom, então, eu sou a Vanessa, como a Raíza já me apresentou. Hoje eu sou coordenadora de marketing na Way2 Technology. Sou essa pessoa aí que vocês estão vendo. Atualmente eu sou uma pessoa muito apreciadora de lives também. Eu estou ficando meio a famosa pessoa que fica assistindo lives enlouquecidamente nos fins de semana. E aí, também quero apresentar aqui para vocês o meu time maravilhoso de marketing ali na Way2. Eu quero apresentar as meninas aqui justamente porque elas fazem parte dessa apresentação. Com certeza, muito do que a gente vai trocar hoje é também fruto delas. E aqui também o nosso time de vendas, marketing e vendas reunido em mais uma reunião ali de SLA. E eu fiz questão de apresentar essa galera aqui desse jeito, essa reunião super formal, como vocês estão vendo, né? Como são todas as nossas reuniões de marketing e vendas. Porque essa equipe aqui faz parte de todas os hacks, as possibilidades que a gente vai trazer a partir de agora aqui durante essa palestra. Certo? Muito bem, do que a gente vai falar hoje? Geração de demanda, com certeza, em tempos desafiadores. E por que eu quis falar desafiadores? A gente está falando sobre coronavírus, sim, só que os hacks e essas sugestões de possibilidades que eu quero aqui trazer para vocês é muito também olhando para cenários em que as coisas não estão dando certo, são cenários de crise, independente se existe coronavírus ou não, e o que a gente pode pensar e elaborar para buscar resultados de curto, médio e longo prazo. Tá? Então, entendam tudo isso que a gente vai trazer, sim, porque foram mudanças que a gente fez, especialmente ali no nosso time de marketing, por conta da Covid-19, mas também é um olhar que a gente pode ter para situações daqui para frente, né? Então, a gente fala hoje de desafios. A gente vai falar hoje sobre buscar oportunidades, buscar hacks
em planejamento, a gente vai falar sobre buscar oportunidades em ação, e aí sim vou trazer um pouquinho das minhas sugestões, compartilhar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente aprendeu nesse período com vocês, para entender o quanto isso vai ser bom para os times de marketing e vendas de vocês também. E no fim vou fechar com 2 dicas iluminadas, assim, maravilhosas, que compõem basicamente toda essa apresentação, e é para vocês levarem para casa, assim, consigo, porque são dicas bem simples, mas que para mim, pelo menos, elas falam muito. Certo? Bom, vamos lá, então. Vanessa, esqueci. Pode falar, com certeza. Deixa eu voltar aqui para Vanessa, você pode só explicar hoje o que seria vendas complexas na tua visão e o porquê que você foi convidada para compartilhar seu conhecimento. Falar um pouquinho da Way2, né? Por que se configura com vendas complexas e por que faz sentido, né, ter todo esse olhar focado em geração de demanda para venda? Claro. Só para contextualizar quem está chegando aí. Com certeza. Por que vendas complexas, né? E por que falar de vendas complexas agora? Ali no nosso caso, na Way2, a gente trabalha com diversos segmentos. A Way2 é uma empresa de tecnologia para o setor elétrico e para tudo relacionado ao setor elétrico também. A gente oferece tecnologia para medição de energia e também para análise de dados. Hoje, falando do setor elétrico, por si só, por ser um setor muito regulado, qualquer interação com o setor vai ser complexo. Então, a gente hoje, quando oferece qualquer tipo de oferta para qualquer um dos segmentos que a gente atua hoje nós estamos atuando com distribuidoras, concessionárias, né, a Celesc, por exemplo, com usinas de energia e com grandes consumidores, que são empresas, no geral, são consumidores de alta tensão, que são diferentes de nós, né, residências, né, nós estamos em baixa tensão. Então, são empresas que têm que olhar para a energia de uma forma diferente como a gente olha. Então, especialmente no caso do segmento ali de distribuidoras de energia e de usinas de energia, a venda toma muito tempo para acontecer. E ela passa por muitos pontos de contato. E isso já começa no marketing. Então, é uma jornada longa, em alguns momentos ela vai durar mais de meses, assim, a gente pode falar de anos, de período de ano. Então, é uma venda complexa porque ela não é uma venda simples, basicamente. Ela é uma venda que vai ter toda essa jornada acontecendo, são vários pontos de contato entre a persona, né, o usuário, o cliente, e as outras equipes que estão interagindo, muitas vezes não só equipes de marketing e vendas, tem ainda um cenário bem mais complexo, a gente envolve produto, a gente envolve uma interação muito maior nessa jornada de compra, e a gente pode perder esse lead também ao longo do processo, especialmente agora, inclusive. Esse é um dos pontos que a gente vai trazer aqui nesse papo, por isso que hoje a gente não consegue se configurar como uma venda simples, porque ela exige um olhar muito atento sobre, ok, eu quero a oferta de vocês, mas eu preciso entender se ela está dentro dentro desse mercado regulado, ou se ela faz parte do meu escopo de orçamento que não estava previsto. Então, tem vários pontos que a gente acaba lidando durante vendas complexas. E aí, falar hoje de vendas complexas em tempos de coronavírus, de fato, é algo assim que é mais do que desafiador, porque, pelo menos para nós, na Way2, a gente já tinha muito claro qual era a nossa jornada de compra relacionando marketing e vendas para todos os segmentos para esse ano. E entrando o coronavírus, tudo, né, mudou. Então, a gente teve que readequar muita coisa, readequar a persona, readequar a jornada, para conseguir atingir, ou pelo menos manter um processo de venda ali da forma mais tranquila possível. Perfeito. E uma coisa que vale para agregar aqui, que muitas vezes a venda complexa também tem a ver com ticket médio alto. Né? Então, tem a ver certeza, com claro. ticket médio alto e vários stakeholders envolvidos por conta disso. Né? Que muitas vezes você começa o contato com o influenciador, né, e passa para um decisor, enfim, aí passa e bola, aí entra um outro setor. Então, você tem que pensar bem nesses touch points, né, para você realmente não perder esse lead. Agora, manda ver, Vanessa, é contigo, vai. Valeu, então tá. Muito bem, falamos sobre o que vamos falar hoje, e aí também esqueci de comentar, a minha apresentação, ela tem muitos GIFs mesmo, para manter essa interação com vocês e pelo menos manter vocês ativos, porque eu sei que hoje tem a final do BBB, então até chegar lá, eu com certeza quero manter todo mundo na mesma vibe até a gente, né, sair daqui para ir assistir a final. Muito bem, eu quis começar com esse GIF fantástico aqui da Noviça Rebelde, porque é o que eu acho que todos os times de marketing, todos os times de vendas, o sentimento de plenitude desse GIF foi como a gente começou o ano, pelo menos para nós ali no marketing,
marketing, a gente já tinha finalizado ali, depois do carnaval, todos os nossos objetivos, todas as nossas OKRs, estava tudo muito claro para onde a gente ia seguir o planejamento. A gente ia começar a tocar a partir agora de março, tudo que a gente tinha previsto para o ano. E aí o que aconteceu, né, e eu quis trazer esse contexto, né, para vocês sentirem na pele o que a gente sentiu, é que a gente foi impactado pelo meme do ano, que é o meme do coronavírus. Então, eu entendo que muitas empresas e muitos times estão passando por uma situação, ainda estão enfrentando reflexos de processos mesmo, de estrutura de time de marketing e de time de vendas diante desse cenário também de retenção, né, então... também queria compartilhar esse GIF com vocês, porque isso faz parte da nossa vida hoje. Mas também não significa que a gente não possa se adaptar, então eu quis trazer esse GIF para concluir essa história, porque ali no nosso time de marketing a gente aprendeu muito em um curto período de tempo, a gente está aprendendo ainda, a gente continua plenas que nem a noviça rebelde, mas agora a gente pelo menos sabe que tem que manter distanciamento social e tem que manter os nossos processos da mesma forma, entendendo que a gente precisou se readequar. Esse GIF representa muito a gente. Mas então, vamos lá. A partir desse GIF, a partir desse olhar, eu posso dizer para vocês que a primeira coisa que a gente fez para chegar ali foi olhar para planejamento. Inclusive, não parece o REC, mas olhar para planejamento, mas foi imprescindível a gente olhar para trás para ver tudo que a gente tinha organizado ao longo do fim do ano passado, ao longo do planejamento do planejamento que a gente fez no início desse ano, para entender onde é que a gente precisaria fazer edições, mudanças, para readaptar as nossas ações. Então, em termos de REC mesmo, para geração de leads, para vendas, o que eu sempre vou trazer é alinhamento. Alinhamento foi a primeira coisa que a gente fez. O nosso time ele já vinha muito integrado, e quando a gente sentiu que o coronavírus e toda a situação que o corona traria para o Brasil, ele era real, e a gente percebeu na semana que... Eu lembro que uma semana antes, o time brincava, a gente estava brincando ali na Way2 sobre a situação que estava acontecendo no país, aí na semana seguinte se decretou a questão do isolamento, e o negócio ficou sério, e a gente teve que ir para casa e tentar lidar com toda a situação e com todo o nosso planejamento de uma forma que a gente não estava acostumado. Então, o primeiro ponto, quando acontece crise, sempre vai ser o time ficar junto e o time ser incrível, obviamente, né? Porque o mindset em relacionado ao processo de crescimento, ele tem que estar muito intrínseco, né? Então, no nosso caso, o nosso time tem isso, nosso time é empoderado também para isso, e a gente sentou e fez o alinhamento para olhar para trás, todo mundo junto, e dizer, não, isso aqui a gente vai ter que mudar, ou isso aqui continua. Isso é o primeiro ponto para a gente seguir. Absorver ao máximo o negócio e o propósito na hora de olhar para a sua geração de leads. Parece uma coisa tão automática, especialmente quando tu está há muito tempo na empresa, mas a gente precisou olhar para isso de novo e entender de novo o nosso negócio e entender de novo o nosso propósito para conseguir explanar ele dentro das dificuldades que a gente ia seguir para o nosso mercado. Então, de novo, parece uma coisa simples, uma coisa básica de se falar, mas foi necessário para a gente conseguir seguir com as nossas ações. Entender de novo a persona e a jornada. A gente tem 3 segmentos, hoje já está, inclusive, entra mais um segmento dentro do nosso escopo ali de mercado, mas até então nós tínhamos 3 segmentos para atingir, né, que são as distribuidoras, as usinas de energia e grandes consumidores, e cada uma delas tem as suas personas, e cada uma delas tem a sua jornada, e isso a gente concluiu com sucesso no ano passado, e aí quando a gente chegou nesse momento de coronavírus, o momento em que as pessoas, especialmente agora, que a gente já fechou mais de 40 dias de quarentena, em que os processos, o comportamento das pessoas mudou. Elas já têm características de compra diferentes do que era antes. A gente precisou olhar para as nossas personas para entender o que mudou no comportamento das nossas personas, porque a gente não ia conseguir mais se comunicar com elas da mesma forma. Então, a gente olhou de novo para elas, atualizou elas, adaptou elas para a gente conseguir se comunicar e também entender melhor a jornada delas hoje. Especialmente no caso ali, a gente tem um segmento que a jornada dela acontece muito offline. E ela voltou para online agora. Então, a gente precisou constituir, olhar pelo menos de novo para essa jornada para entender, não, aqui, esse
tipo de ação eu não vou conseguir tomar nessa etapa da jornada porque não existe mais. E aí, uma sugestão que eu deixo aqui, que é o Canvas de Valor, para quem está assistindo essa palestra, Vanessa, mas a minha empresa ela é muito nova, o nosso time ele ainda não está amadurecido o suficiente para montar uma jornada, nem tem tempo para fazer isso. Existem várias ferramentas no mercado que ajudam a gente montar uma jornada, que ajudam até a gente olhar para uma persona, mas especialmente em termos de jornada, que esse Canvas de Valor é um frame que eu gosto muito, eu já utilizo ele há muito tempo, que é daqui do livro Value Proposition Design, do Alex Osterwalder, que é pai do Business Model Canvas, né? Então, ele é direcionado para produto, direcionado para olhar valor para produto, mas eu gosto de utilizar porque ele me traz insights em relação ao que pode ser uma jornada fácil ou identificar o que a sua persona vai buscar. Esse aqui é o frame, eu quis trazer para vocês entenderem como ele funciona, que é basicamente ali olhando para o círculo, olhando para o perfil do cliente, pontuar quais são as tarefas dessa minha persona, qual é a rotina dela, a rotina pessoal, o que ela faz no dia a dia, as tarefas dela na empresa, quais são as dores que ela tem, quais são os obstáculos que fazem com que ela não consiga passar por essas tarefas ou cumprir essas tarefas, quais são os ganhos que ela espera do mercado, as necessidades que ela gostaria que fossem atendidas, onde é que ela consegue ter a experiência wall dela, e do outro lado ali do Canvas tem a proposta de valor, que é olhar para as features, as funcionalidades do nosso produto ou serviço, quais são os benefícios que a gente consegue entregar para aliviar essas dores, e os criadores de ganho, que são aquelas coisas que vão além dos benefícios da entrega de dor, né, de remediar a dor, mas quais são as coisas que a gente consegue entregar a mais com a nossa oferta. Então, eu gosto muito de usar isso, e para mim, ele também define rápido o que é uma jornada, caso eu não consiga criar uma jornada fazendo estudo exploratório, fazendo pesquisa. Então, é uma sugestão que eu deixo para quem está olhando para isso agora. E repetir estratégia que tem que ser clara e organizada, a gente tem que ter missão de curto, médio e longo prazo para poder seguir, né? Então, e que foi o que a gente fez, depois da gente passar por todos esses pontos ali com o time, a gente foi testar e buscar as oportunidades do mercado para entender como que a gente ia interagir com os nossos segmentos, né? Adoro esse GIF, adoro GIFs de gatos, isso tá em mim. Mas então, vamos lá. Quando a gente fala sobre buscar oportunidades para ação, né? A gente sentou e se fez a pergunta: como o meu negócio pode se adaptar diante do Covid-19? Foi assim que a gente começou a nossa reflexão, a gente olhar para o planejamento e assim adotar novas estratégias para mudar as nossas ações na Oi2 diante do foco geração de leads. E aí a primeira coisa que a gente fez, e é o que eu compartilho com vocês como uma sugestão, que ainda está em tempo, é mudar o discurso. Nós somos, a Oi2 é autoridade no setor elétrico, então a gente já se posiciona nesse formato e a gente se coloca como especialista em tecnologia para esse setor. A partir desse momento, a gente se colocando como especialista, não tem como a gente olhar para trás e dizer, não, a gente só vende, a gente não faz mais nada. Não, a gente se colocou nessa posição, inclusive, a partir desse momento, para ajudar os nossos clientes a entender como eles poderiam se adaptar nesse cenário sem ter as suas operações tão prejudicadas. E aí a gente adotou um discurso de fato de nós estamos aqui para ajudar, nós somos tecnologia e atuamos remotamente. Então, em todos os nossos canais, por todos os caminhos que a gente conseguiu entrar, a gente colocou material para rodar desse formato. Então, começamos a nos posicionar assim, e a gente começou a gerar conteúdo mais interativo. Por exemplo, a gente lançou uma pesquisa logo no início da quarentena para falar ou para perguntar para esse nosso mercado o que ele queria saber sobre os desafios que a gente enfrentaria durante a Covid-19. Foi uma ação de interação mesmo com as nossas bases para entender e também para elas nos munirem de informação para a gente seguir com as nossas outras ações, né? E esse tipo de ação foi muito bacana, ele nos trouxe taxas no LinkedIn, por exemplo, taxas de engajamento que ficaram bem acima da média, assim, a gente tem um histórico de conseguir boas interações quando a gente publica coisas de pessoas, da nossa equipe, empoderando a galera, e aí a gente atingiu ali uma taxa
de 15% fazendo só esse tipo de ação, esse post, por exemplo, do Estamos de Olho em todos os movimentos do mercado, ele nos trouxe uma taxa de 15% de CTR, que para nós ele foi importante naquele momento, porque mostrou que as pessoas estavam, que a gente estava conseguindo atingir, sem imagens de pessoas, exatamente quem a gente queria atingir, né? Outra coisa que a gente fez foi olhar para a oferta, né? Então, sabendo que a gente não vai conseguir vender do mesmo jeito que a gente estava vendendo antes, e não com o mesmo discurso de antes, a gente trabalhou com as nossas, com as nossas artes, a maneira como a gente estava interagindo pelos nossos canais, por exemplo. Esses eram 2 posts de LinkedIn, mas eles também a gente já estava enquadrando eles em anúncios, falando dos benefícios da entrega de valor que a gente conseguiria atingir para essa persona aqui, né? A persona dessa oferta da Power Hub. A gente pegou esse tipo de material e readaptou eles para esse tipo de material aqui. Aí sim, colocando a oferta assim, em evidência, mas colocando uma coisa mais humana, pessoas, e fazendo uma brincadeira com palavras que no início a gente até brincava, de fato, assim, tipo, né, a gente tá indo para home office, vamos falar sobre estarmos remotos, e achava que isso não ia ser tão sério, mas de fato foi. Então, a gente colocou esses termos, nós temos um serviço de gestão e operação sua usina que funciona de forma remota e online. Ou a gente gerencia o consumo de energia, as faturas de energia da sua empresa de forma remota e online, que é onde você está agora, né? Você está de forma remota e online. Então, a gente tentou buscar usar esses termos para se aproximar mais das pessoas que eram impactadas por esse tipo de material. Sabendo que isso aqui é material, sim, de produto, é material bem mais fundo de funil, e sabendo também que a possibilidade de conversão não seria alta, porque as pessoas agora elas não estão mais tão preparadas para comprar, elas têm que segurar. Mas para nós foi muito importante começar esse tipo de comunicação, porque a gente está em um momento de qualificar a nossa base, de olhar para a nossa base no sentido muito mais de relacionamento e de awareness, né? Então, para nós é muito importante esse tipo de ação, porque a gente já começou a coletar conversões e até evidências de que elas vão voltar mais para frente, as pessoas que estão sendo impactadas por esse tipo de material. Então, a gente começou a mudar a maneira de falar sobre a nossa oferta no mercado. Aqui também um exemplo... Pode falar, Raíza. Vanessa, tem uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente colocar agora, tá? Claro. Que você já vai mudar de tópico. É da Débora. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão enxergando a pergunta? Sim. Ela perguntou alguma dica para conversar com os clientes sem que o assunto se resuma a Covid. Como sair desse assunto durante um call com um cliente que já é de casa? Uhum. Eu entendo que a pegada agora, Débora, não vai ficar... Não tem como fugir desse assunto, né? Mesmo que eu queira fugir, eu vou falar, sei lá, de política, vou falar muito sobre política e vou falar sobre coronavírus. Então, não tem como não falar a respeito disso agora. Eu acho que tem que a grande pegada que fica para vendas nesse momento, para marketing no geral, para outros segmentos, é poder deixar em evidência quem é você, ou o que é a sua empresa, e como o contato que eu estou tendo contigo agora, diante do coronavírus, vai fazer com que eu possa te ajudar de alguma forma, nem que seja manter essa interação, essa conversa, para que o cliente, né, no caso ela falou que já era cliente, né, para que esse cliente saiba que tu tá ali para ajudar. Então, no fim das contas, a gente, quando vende, a gente sempre vende uma solução que é destinada a suprir a dor daquele cliente. E ele está tendo uma dor, talvez não relacionada diretamente agora ao teu produto, mas ele tem a dor na operação dele. Então, eu acho que se colocar numa posição bem franca mesmo sobre estou aqui para poder te ajudar de alguma forma em relação ao teu negócio, talvez seja o melhor caminho para entrar numa conversa e deixar com que essa pessoa se abra de uma melhor forma para depois, de repente, interagir em um outro momento sobre upsell ou sobre a compra também, sobre a ativação de produto. Acho que, para mim, é o caminho. Eu acho que isso que funciona para nós, tem funcionado bastante. Não, é isso aí. Eu acredito, Débora, que pode ser até uma oportunidade de você estreitar o relacionamento com o seu cliente.
né? Você está falando que o cliente é de casa, então, mostrando empatia, né? Que, olha, nós estamos juntos, né? Tipo, eu sou empreendedora, você também. Enfim, eu não sei qual é o perfil do seu cliente, né? Provavelmente é B2B. Então, assim, eu acredito que é uma oportunidade de você mostrar que você entende as dores e você está ali para ajudar. Esse momento mais difícil, né? Fazendo, ver o que você pode dar, alguma coisa extra, ou, enfim, então alguma dificuldade de pagamento, eu não sei como é. Fala depois um pouquinho mais sobre o desafio que você está tendo hoje com seus clientes. Talvez a gente consiga gerar um insight mais direcionado, né? Então, mas assim, eu acho que a gente ignorar o fato, não falar sobre Covid, não tem como. Mas também só ficar falando sobre isso é um saco. Eu acho que assim, no primeiro momento falar, né? E depois, enfim, mostrar maneiras de reverter o cenário. Sabe? O que você pode fazer para ajudar seu cliente a reverter esse cenário, né? Acho que esse é o caminho, na minha opinião. Tem mais uma pergunta aqui, do Cristiano. Como aplicar e readequar toda essa abordagem e investigação pós-coronavírus, afinal, o momento será outro? Boa pergunta. Boa pergunta, até porque não sabemos quando será esse momento, né, Cristiano? Eu acho que isso vai muito lembrando que quando a gente fala sobre mudar posicionamento, mudar a maneira como você se comunica com o seu cliente, com a sua persona, enfim, não significa, né, dizer, hoje eu sou rosa, amanhã eu sou azul, né? Então, tem que estar muito ligado ao propósito da marca, ao propósito da empresa, que é no nosso caso, por exemplo, que é o que a gente fala. O propósito da Way2 tem relação sobre ajudar pessoas. Então, a gente não foge muito do discurso. A diferença é que agora a gente se posiciona de uma forma muito mais estrita. Então, eu acho que quando a gente entender que saímos do isolamento, o coronavírus ele já foi de alguma forma foi, né, segurado. Eu entendo que a gente tem uma oportunidade aí de mudar os próprios processos, mudar a própria interação com o cliente e a interação com esse lead, para que ele se sinta mais próximo à sua marca, à sua empresa, sem saber que existe uma relação agressiva, comercial por trás. A gente tem essa oportunidade de mudar a relação. Então, talvez se a gente parar agora para fazer essa reflexão do que fica disso tudo para depois, para mim é a humanização desse relacionamento. Da maneira como a marca, a empresa, ela interage com o seu cliente ou com a sua persona. Toca a ficha, vai lá, não tem mais pergunta então, aqui não. Beleza. Bom, então eu falava nessa questão do discurso, né, e da maneira como a gente se posiciona em relação às nossas ofertas. Aqui são 2 exemplos de anúncio, porque a gente entrou na mídia paga total, assim, sem preconceito, por entender que estamos todos online, por que não fazer mídia paga e por que não colocar nos nossos esforços e o nosso orçamento alocado para isso, né? Então, a gente testou várias possibilidades de anúncio diferentes daquelas que a gente fazia antes. A gente foi para o LinkedIn, esse ali, o da esquerda, é um sponsor de e-mail que é caro, mas ele tem uma boa taxa de engajamento, e dependendo do discurso que tu coloca ali, do texto que tu coloca ali, ele vai te trazer conversões muito ricas. Nesse caso ali, foi um anúncio eu mesma, buscando ele, tentando explicar o que a gente fazia e como a gente poderia estar ali para ajudar. Do outro lado, e aí foi onde a gente acertou, a gente fazendo o teste para anúncios de materiais educativos. Que para nós, eles vão muito bem no nosso mercado, e a gente foi observando isso por meio de testes e por meio de resultados, das evidências que isso foi nos trazendo. Então, esse tipo de material hoje ele casa muito bem para nós, material educativo, porque as pessoas, elas estão, como a gente falava antes, né, mudando o comportamento de compra de novo. Então, elas estão em casa, elas estão buscando maneiras de se capacitar, de fazer curso, fazer outras possibilidades, então elas vão consumir mais material educativo, sim. E aí, nesse caso, a ISO 50001 é um termo bem específico da nossa área, ela não tem relação direta com a nossa oferta, do nosso produto, mas a nossa persona vai consumir esse conteúdo. E ela vai buscar possibilidades sobre como tirar a ISO 50001. E aí a gente colocou esse material para rodar, e os resultados aqui foram bem melhores do que os resultados do meu sponsor de e-mail ali, buscando, porque ali, isso é algo que eu queria trazer para vocês, né? O teste, o erro, errei rápido, vamos ajustar. Isso ali a gente lançou, é um anúncio que a gente lançou no início da quarentena.
Então, eram dias de quarentena, a gente colocou para rodar e a gente teve uma taxa enorme de 60% a 70% de CTR. Só que a conversão foi muito baixa, porque a conversão era uma CTA que ia para uma landing page de fundo de funil, de levantada de mão. Era um momento que ninguém estava olhando para compra, olhando da mesma forma como a gente estava atuando antes. Então, a gente entendeu que esse tipo de anúncio, pelo menos com essa cópia aqui, não ia funcionar. Ia funcionar muito mais esse material aqui da ISO, por exemplo, ou material sobre, no nosso caso, a gente tem vários materiais ricos sobre gestão de energia, que é um conteúdo muito importante para nós, que nos trouxeram um crescimento de fevereiro para cá. A gente tinha um indicador de conversão desse material aqui, que era 9%, a partir de março ele pulou para 15%. Então, eu acho que olhar para anúncios agora, e anúncios que tenham uma ligação com o que você faz, no nosso caso, por exemplo, funcionou muito bem fazer material educativo, faz todo sentido para nós, especialmente aumentou o tráfego, e para nós é importante fazer isso, e eu acho que para todo mundo é importante também, para quem trabalha com marketing e vendas, é fazer base agora, é criar base, é se relacionar com base, porque lá na frente a gente vai conseguir vender melhor, né? Então, para nós, esse material foi muito importante. Olhar para conteúdo. Isso, para mim, acho que é um dos principais, se não o principal, hack que a gente utilizou e utiliza, porque o nosso tráfego orgânico é extremamente importante. Então, ele é riquíssimo. Então, a gente precisa aumentar. A gente começou com ações muito mais fortes de marketing de conteúdo e de inbound marketing no ano passado. Esse ano que a gente começou a coletar resultados muito mais fortes, muito mais reais. E a gente olhou para o coronavírus e disse, me desculpe, coronavírus, não é agora que você vai nos derrubar. Então, a gente pegou e fez algumas coisas muito mais... em termos de análise, por exemplo, a gente tem vários materiais no blog. Quais foram as páginas de blog, os materiais ricos mais acessados antes do coronavírus, e agora também a gente continua esse acompanhamento. Quais materiais que têm mais tempo de leitura, qual é a página seguinte desse conteúdo, olhando muito mais para aqueles conteúdos que deram certo, antes de olhar para aqueles que não deram tanto, para a gente conseguir buscar oportunidades ali nesses conteúdos que estão tendo um fluxo orgânico muito melhor, antes de olhar para aqueles que não estão. Então, a gente observou, fez uma análise geral sobre esses materiais, a gente planilhou, a gente já planilhava, né? Eu pegava todos os nossos blog posts, todos os nossos materiais ricos, colocava numa planilha e dizia, esse aqui é topo de funil, esse é meio de funil, esse é fundo de funil. Esse a pontuação é tal, a pontuação é tal, a pontuação é tal. A gente olhou de novo para isso, para entender o que a gente precisaria mudar nesses conteúdos, ou se a gente conseguiria transformar determinado conteúdo topo de funil em um conteúdo que talvez fosse até um pouquinho mais meio de funil, para trazer alternativas para a nossa persona. E olhar, então, se a gente conseguiria readaptar esse conteúdo e planilhar isso para atualizar lead scoring. Porque atualizar lead scoring é uma coisa que a gente vai falar depois na sequência, para nós foi essencial, porque a gente qualificou de novo os nossos leads e a gente entregou mais leads para vendas. Fazendo isso. Então, olhar para conteúdo, nesse momento, é mais do que urgente, é imprescindível. Vanessa, tem alguns comentários aqui e perguntas, tá? Um minutinho. A Bárbara falou que está adorando o conteúdo. A Bárbara Tavares trabalhou contigo. Beijo, Bárbara. E ela comentou que materiais educativos são uma aposta mesmo, que na empresa também eles estão planejando esse tipo de conteúdo. Aí ela fez uma pergunta que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês acham que materiais educativos podem dar certo em outros formatos, como em vídeo? Com certeza, com certeza. E eu acho que isso vale muito, de novo, no seu olhar para a persona. As nossas personas, cada uma das nossas personas, ela consome conteúdo em formatos, em mídias diferentes. Então, a gente tem um nicho que prefere muito mais vídeo do que outros materiais, ao contrário do segmento X, que prefere muito mais texto, muito mais notícia do que vídeo, do que podcast. Então, eu acho que vale, antes de pensar em transformar materiais educativos em outros formatos, olhar para sua persona para ver se ela vai consumir isso, né? E depois transformar, sim, em vídeo, tem a oportunidade de fazer podcast, que é uma coisa que a gente fez também, que eu vou trazer depois, transformar
entender se um e-book pode ser transformado num infográfico. A gente fez isso também. E incrível. E aí, de novo, né, é sempre muito olhando para a persona e sempre muito olhando para o teu negócio. A gente hoje trabalha, a gente tem um e-book sobre determinado assunto, aí desse e-book a gente conseguiu desmembrar no infográfico, porque a gente partia de uma hipótese sem muitas evidências de que o infográfico é um material mais fácil de leitura. Só que a gente foi perceber depois, analisando as nossas conversões, analisando o comportamento que as pessoas tinham, que o e-book para determinado segmento era muito mais importante do que o infográfico. Então, eu acho que sim, Bárbara, vale transformar em vídeo, vale transformar em outros tipos de material, mas tem que entender o cenário da tua persona e o que ela está consumindo exatamente, antes de fazer isso. Eu acho que é legal o que você falou, entender o perfil. Então, assim, eu acredito que também tem a ver com a idade da pessoa. Então, para saber quais redes que essa pessoa está. Então, por exemplo, se for um público mais velho, você pode trabalhar assim com um vídeo curto e mandar pelo WhatsApp, por exemplo, se você tem o e-mail da tua base, né? Porque às vezes você cria esse tipo de conteúdo para nutrição de leads também, né? Se for um público mais novo, você pode trabalhar nas redes sociais, você pode fazer formato tipo um webinar como esse. Então, assim, esse, por exemplo, a minha persona, abrindo um pouco aqui a estratégia para poder exemplificar, são gerentes de marketing de média empresa ou CEOs de startup, né, de empresas B2B, que precisam gerar demanda para o time de venda. Então, olha só o tema dessa live. É exatamente isso. Então, de alguma forma, você tem o seu papel como marca, como empresa, de compartilhar conhecimento, de realmente agregar, né, para o mercado, e ao mesmo tempo você atrai, se aproxima de profissionais que precisam da sua solução, também que pode ser parceiros de negócio, enfim, eu acho que também se posiciona como autoridade. Beleza? Respondido, temos algumas perguntas aqui. O Gustavo está agradecendo pela oportunidade da live, está adorando. Bruno, tu colocou compartilhando aqui. Vai lá, Vanessa, é para você. Uhum. Como lidar com usuários que ainda não se identificaram no site? Acredito que a maioria do tráfego orgânico não deixa nenhum rastro, apenas em sites, sim. E, em tese, eles a gente nem tem como identificar, né? Não deveria identificar usuários que não se identificam no site. Eu acho que sempre vai depender muito da estratégia, Bruno. Por exemplo, no nosso caso, na Way2, a gente tem uma estratégia que é fazer tráfego. Para nós isso é importante, muito pela autoridade que a gente precisa atingir, é um indicador nosso para mensurar essa autoridade. Então, a gente focou, uma das nossas ações é ampliar tráfego no quarter. E aí, isso não tem nada a ver com, ou melhor, não tem diretamente relação com lead, né? A gente precisava desse volume até para a gente conseguir bater esse indicador e para atingir esse reconhecimento. Agora, quando a gente olha para aquele usuário, a gente precisa buscar maneiras, caminhos, canais para que ele converta, para ele se transformar aí no lead. O tráfego orgânico, ele vai ser mais difícil, sim, mas ele é muito mais efetivo. Então, vai sempre depender muito dos canais onde no caso, um blog, por exemplo, que é a principal estratégia para trazer tráfego orgânico para o seu site. Esse blog, ele precisa ter bastante material, ele precisa ter material com frequência, ele tem que estar dentro de boas práticas de SEO e tem que ser sobre temas, sobre assuntos que interessam ao seu comprador, né, ao seu cliente, ao seu mercado. Montando devagarinho esse tipo de estratégia, olhando para essa produção de conteúdo e trazendo essa evidência para o seu site, que tu vai entender pouco a pouco como o tráfego orgânico ele vai vai te trazer insights, vai te trazer ideias que vão te ajudar a fazer essa conversão ser mais rápida, que é o que a gente estava fazendo agora. Então, por exemplo, a gente tem determinado conteúdo no nosso blog que é o que atinge maior tráfego de pessoas. Então, a gente pegou aquele conteúdo ali e começou a olhar para aquela página e entender, bom, se esse aqui é porque as pessoas, elas estão jogando, no caso, a gestão de energia, que inclusive é o próximo slide ali, que é a gestão de energia, que é o nosso principal assunto hoje do nosso mercado, se elas estão jogando gestão de energia no Google, e aí elas conseguem acessar o nosso site, né, tu tem que conseguir fazer esse olhar para trás, entender, usando o Google Analytics, usando outras ferramentas para entender se essa jornada está acontecendo. Então, e eu quero que ela continue ali, eu preciso colocar
colocar naquela página CTAs, eu colocar pop-ups, colocar alguma coisa que conduza ela a seguir essa jornada. Tá? Então, é a melhor maneira, para mim, na minha opinião, de conseguir identificar maneiras de conversão por tráfego orgânico de forma mais rápida, certo? Se você for investir em mídia, você pode colocar um pouquinho no seu site, fazer um remarketing. Né? Você faz um remarketing numa rede social, que o custo é bem mais barato do que você fazer pelo Google. Né? Então, é uma forma também de você continuar o relacionamento e converter esse lead. Né? Vamos para mais uma pergunta, Vanessa? Tem do Bruno aqui. Vamos lá. O Bruno já foi? Não, desculpa, foi o Cristiano. Vamos lá. Como engajar seu cliente no material desenvolvido sem que se torne chato e repetitivo? Essa já foi, Cristiano. Já falou? Beleza? Tem mais um, então. Não, eu não tinha falado, mas depois também posso falar direto ali com o Cristiano para trazer para ele ali o que a gente pode fazer, não, sem problema nenhum. Você já falou a questão do engajamento sem que se torne chato e repetitivo? Não, então, esse é o ponto que eu posso responder ali para o Cristiano. Cristiano, eu acho manda ver, desculpa. Imagina, é muito, sem ser chato, repetitivo, você não pode mandar um e-mail por dia para essa pessoa, né? Isso, primeiro ponto, tem que entender o comportamento das pessoas para o e-mail, que é um canal muito importante, mas você tem que entender até que ponto as pessoas estão interagindo com o seu conteúdo por e-mail, com a frequência que você está se dispondo. Eu acho que é importante buscar indicadores que te mostrem se o seu conteúdo ele está sendo bom ou não. Então, por exemplo, a taxa de CTR de um e-mail, por exemplo, vai te dizer se o teu conteúdo está sendo chato, repetitivo ou irrelevante. Se a taxa, a gente tem, por exemplo, vários fluxos de e-mail, a gente analisa elas toda semana, e aí a gente entende, esse e-mail aqui é o e-mail que a taxa de CTR, a taxa de clique, ela foi muito maior do que o X, que também está falando sobre um determinado assunto. Então, a gente começa a entender, será que foi a copy? Será que é um assunto que hoje não é tão relevante para o nosso lead? Talvez seja melhor a gente falar a respeito de faturas, por exemplo, que para nós na Oi2 é um assunto muito importante, porque a taxa do CTR está muito maior, do que falar sobre ISO, no caso, por exemplo, dando um exemplo, né, mais amplo, porque ISO por e-mail não funciona, sabe? Então, acho que talvez buscar indicadores, CTR, a própria taxa de conversão, mas esse é um indicador um pouquinho mais fundo, né, assim, de funil. Então, buscar indicadores, buscar CTR, buscar esse tipo de métrica vai te ajudar a entender se o teu material tá chato e também, né, buscar outras possibilidades. E, Cristiano, só para complementar o que a Vanessa falou, é importante, na hora que você for desenhar, o Pedro também falou que o material educativo deve ser desenvolvido de acordo com a persona, sim, total, e pensando na jornada de compra. Então, quando você você vai descobrir sobre um determinado assunto, o que você, digamos, pesquisa na internet primeiro? Né? Qual o segundo passo? Ou seja, você descobriu que você tem uma determinada dor, qual seria o segundo passo de pesquisa? Quais são as objeções que você levanta sobre aquele determinado assunto? Então, e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que você desenha uma jornada, entendendo que é uma jornada de compra, que ele começa com essa dúvida de descoberta, gera um interesse, para depois gerar uma intenção e consideração da solução, para depois sim falar de venda, aí o conteúdo ele acaba não sendo chato nem repetitivo, porque ele vai ser uma conversa, sabe? Não vai ficar batendo naquela tecla, e sim vai meio que respondendo ao longo dessa jornada, tá? A Lorena também está adorando o conteúdo, ela falou aqui. Temos mais 2 perguntas aqui. Do Tomás, compartilhando. Fala, Vanessa. LGPD. Tem afetado o processo de marketing para vendas complexos e como ter seguido os processos da Oi2. A gente tem falado muito sobre LGPD, inclusive, tá, Thomas? A gente está nesse momento. A gente tem se adaptado, claro que para nós, no mercado B2B, para buscar buscar dados de leads, a gente não lida diretamente com dados sensíveis, né? Que é diferente de e-commerce, por exemplo. Então, a gente não lida diretamente num primeiro momento com esses dados. E a gente... quando a gente lida com informações das pessoas, é porque elas têm o consentimento de que estão deixando as suas informações. A gente tem partido por esse caminho, por esse princípio. Então, é nesse formato e nesse processo que a gente lida. Por isso que isso também tem
tem muito a ver com a pergunta ali dos meninos antes em relação a não consigo olhar, identificar o lead, no caso, né, no tráfego orgânico. Não vou conseguir mesmo, porque a gente não pode buscar essas informações que eu não deixei, que eu não dei o direito de saber, né, para o Weichu, no caso. Então, eu acho que hoje a gente está lidando nesse formato. A gente tem trabalhado muito nesse processo de está aqui o formulário, está aqui os campos que a gente precisa para eu te entregar esse material rico, por exemplo. E a pessoa tem o consentimento de que está oferecendo essa informação. Vamos para a última pergunta, então, para você avançar na palestra, sim. que já está por conta do nosso tempo aqui. E só para complementar a pergunta da Júlia, ela botou mais uma questão aqui, que ela perguntou, né, como é que vocês produzem conteúdo mais fundo de funil, mais técnicos, e se vocês produzem internamente, e como faz para engajar o time interno para produzir? Sim. Ótima pergunta, Júlia. A gente sim faz conteúdo fundo de funil, sim. Hoje eles são mais materiais ricos, né? Claro. E eles são feitos internamente, sim. Todos os nossos materiais, inclusive, a gente tem na nossa equipe uma conteudista que faz conteúdos mais topo, meio de funil e muito mais direcionados para blog post e textos para os nossos materiais ricos, mas quem produz material mais técnico, mais fundo de funil é a galera da Weichu. Então, isso é um dos pontos que eu trazia ali também em relação a time, que eu vou abordar depois no fim, a importância do marketing conseguir navegar nos times e conseguir empoderar os times para que essas pessoas elas possam produzir conteúdo, fundo de funil, e não só conteúdo de funil para ativação, tá? Mas conteúdo para pós-venda também. É muito importante, porque isso vai bater na estratégia de upsell, na estratégia de expansão depois. Então, a gente precisa, sim, dessa interação, a gente precisa, no nosso caso, a gente cria material rico em diferentes formatos, usando o time, com certeza. Pode seguir, é contigo. Beleza, então tá. Deixa eu... Opa, perdi aqui. Vou só rapidinho comentar aqui, que a gente falava antes ainda de SEO, né? Isso aqui é um daqueles conteúdos que eu queria trazer para vocês, que é de gestão de energia, que para nós é o nosso principal termo hoje na Weichu, para gerar lead via tráfego orgânico. E isso aqui já foi uma ação que a gente começou muito antes do coronavírus, pegar todos os nossos conteúdos e entender quais são os termos mais importantes para o nosso negócio, para gerar conteúdo pilar. O que é isso? É conteúdo macro, é um conteúdo mais denso num formato de blog post, e dentro desses conteúdos a gente ir criando caminhos, ramificações para levar para materiais que são mais específicos em relação ao tema gestão de energia, por exemplo. E isso, além do SEO, a gente olhou para título, olhou para linha fina, viu se o texto estava fluido, ver se as imagens tinham texto alternativo, olhou tudo isso para conseguir ranquear esse conteúdo da melhor forma, e aí foi o que a gente conseguiu fazer. Gestão de energia, então, entendendo, né? É o termo que as pessoas mais procuram, é o termo que fala do nosso negócio. Ele tem que estar na primeira página do Google de toda forma, e foi o que a gente conseguiu atingir nesses últimos dias. A gente conseguiu um snippet de gestão de energia, e para nós isso foi muito importante. Não é algo que exige, que é uma dificuldade, que exige não exige um grande nível de experiência para fazer. É importante, antes de tudo, ter uma noção de SEO e conseguir olhar fazer a análise de palavras-chave do seu negócio comparado ao que as pessoas estão buscando no Google, para conseguir fazer com que esse tipo de conteúdo ranqueie muito bem. E hoje, né, como a gente falava antes, o tráfego orgânico ele é extremamente importante, especialmente nesse momento, e é para onde a gente tem que se olhar agora, né? Tem que colocar atenção agora. Hein, Vanessa, quais são as ferramentas que vocês usam para fazer esse tipo de trabalho? Por exemplo, eu tenho uma dica que eu não me lembro agora o nome, mas se você botar assim, PEC Ferramentas de SEO, você vai encontrar um site que você paga R$30 por mês e você tem acesso a várias ferramentas de marketing focadas em SEO. Em vez de você ter que pagar $200 para uma SEMrush ou para uma Ahrefs da vida, você tem acesso bem mais barato, você consegue pesquisar, inclusive, o tráfego do seu concorrente. Então, você identificar quais são as palavras-chave que estão gerando mais acesso para ele, né? E conseguir ver, extrair oportunidades e ver quais são as palavras que eles não estão trabalhando também para você sair na frente. Ou seja, você entender o que você deve trabalhar, o que você não está trabalhando e as oportunidades. E você consegue visualizar cruzamento entre dificuldade de indexação e volume de pesquisa. É muito boa, tá? É só pesquisar na internet, que é bem baratinho, vale muito a pena.
Você usa mais alguma ferramenta que você pode compartilhar com o pessoal? Sim, sim. Hoje a gente está utilizando o SEMrush, a gente utiliza, inclusive nós somos evangelistas do SEMrush, porque ele é uma ferramenta que é muito bacana para nós, é o que hoje nos permite fazer toda essa análise. Se eu não me engano, ela tem uma versão gratuita por alguns dias, né, em que dá para usufruir, e depois a gente segue hoje com a versão paga. É a nossa principal ferramenta para esse tipo de análise, mas a gente também usa outras ferramentas gratuitas. O próprio o Google Search Console, que é uma baita ferramenta, ele te dá muitos insights em relação às suas principais páginas que estão ranqueando, aos termos que estão gerando tráfego para o blog, para o site em geral. Até o próprio Google Trends, que é uma ferramenta muito mais macro, né, de tendências de mercado, a gente acaba utilizando de alguma forma também para entender, por exemplo, a gente tem hoje, está entrando num segmento chamado segmento de geração distribuída, que no setor elétrico, ou para quem está dentro desse setor, é um assunto muito quente. Então a gente olha para isso para entender como se colocar, como gerar conteúdo, sabendo que a gente está numa onda boa sobre esse assunto, né, então acho que todas as ferramentas são válidas para esse tipo de análise. Manda ver. Certo? E aí, outra questão ainda falando sobre conteúdo, a gente está com um tempinho curto, eu vou dar uma aceleradinha aqui, a questão ali de continuar olhando para a jornada, né? A gente falava sobre isso antes, não na jornada geral, mas eu sugiro uma análise de jornada mais micro, justamente para que a gente fala de crescimento hoje, a gente fala de estratégias de growth hoje, para olhar para experimentos e ver de que forma a gente consegue criar experimentos, criar a partir das nossas hipóteses, para conseguir rapidamente buscar o melhor caminho para seguir com a sua estratégia, né? Então, ali a gente, por exemplo, faz uma análise de mini jornadas. Essa aqui é uma análise que a gente fez numa landing page nossa de fundo de funil, de levantada de mão, que a gente hoje não estava conseguindo utilizar da melhor forma, porque as pessoas não estão buscando, né, mais produto, ou melhor, comprar agora, né? Não, então, olhar para produto para a gente, né, como a gente falava antes, tinha que ser diferente. A gente pegou essa LP e começou a perceber que a conversão dela, ok, estava indo, né, a gente conseguia obter um indicador de conversão bacana, mas não da maneira como a gente queria, e aí a gente colocou ali um mapa de calor e percebeu que a pessoa, né, tá clicando ali na CTA, só que a CTA solicita uma demonstração. E aí a conversão não era exatamente a conversão que a gente precisava. Só que aí a gente olhando para o mapa de calor, a gente também percebe que a pessoa está clicando no produto. Então, esse tipo de comportamento nos abriu um leque de oportunidades hoje na Way2 para entender como diminuir os pontos de fricção dessa persona, desse usuário, com o nosso produto em tempos de coronavírus. Então, é uma análise que a gente está fazendo hoje com equipes, com produto, com vendas, para entender até que ponto a gente consegue diminuir essa jornada, para que essa interação ela seja mais rápida, para a pessoa chegar no nosso produto. Então, é um hack que eu deixo também, para mim também tem relação com conteúdo, porque aqui é mapa de calor, mas a gente também poderia estar olhando para as palavras, as pessoas colocam um cursor em algumas palavras muito importantes também, ali nessa análise, por exemplo, e toda essa análise, gente, falando de tráfego orgânico, para nós trouxe um crescimento acima da média, de fevereiro para março, em tráfego orgânico. Então, assim, a gente fala, é desafiador sim, mas a gente tem que investir esforços em cima desse tráfego, em cima de conteúdo, de geração de conteúdo, especialmente em momentos como a gente está vivendo agora, que as pessoas estão em casa, porque existe uma grande oportunidade de crescimento de tráfego aí. Então, se a gente conseguiu em tempos de coronavírus, eu acho que tem como conseguir, tem como olhar para o mercado e conseguir também. E sem falar da redução de custo, né, Vanessa? Está no momento que a gente está com empresas aí cortando a beça, demitindo pessoas, cortando o budget de marketing. Então é um momento, principalmente, de começar a investir nessa iniciativa, né? Exatamente, com certeza é extremamente necessário, é mais barato e o efeito ele surte e vai surtir lá na frente também. Então, especialmente lá na frente depois de coronavírus, né? Então, vale com certeza. E aí, por fim, ali, canais de aquisição novos. Foi um momento que ali as meninas e eu, a gente olhou e disse, vamos tirar do backlog todas as ideias que a gente tinha de formatos de conteúdo para colocar para rodar agora. Um deles, por exemplo, foi o nosso Way2Cast, que é um podcast para o setor elétrico, que era algo que estava na nossa fila há muito tempo, e a gente entendeu que agora a gente tem que gerar conteúdo, a gente está se posicionando como pessoas, como especialistas que querem ajudar os nossos
nossos clientes, então vamos gerar conteúdo para que eles possam consumir e para que eles possam aprender mais. E está dando super certo. A gente colocou também a nossa roda de produção de conteúdo está mais rápida também. A gente está colocando mais conteúdo para rodar, para munir essa base com mais material. A gente começou a olhar para social selling, pessoal. Isso é uma coisa que eu gosto muito e que eu fico defendendo meio que sozinha, porque a gente não consegue olhar e usufruir da melhor forma as redes sociais. Eu acho que rede social hoje é um canal extremamente importante para o negócio. No nosso caso, o LinkedIn é o principal canal. E fazendo social selling hoje, para nós, a gente começou a fazer agora, que é o quê? É entender quais são as comunidades que as nossas personas têm, os grupos que elas têm no LinkedIn, para entender como a gente pode estar inserido lá. Ou seguir as pessoas, buscar conexão com as pessoas que para nós são importantes no nosso mercado, seja influenciador, ou seja influenciador no sentido de influenciador de conteúdo mesmo, né? Não é nem influenciador de compra. Então, como estar interagindo com essas pessoas nessa rede para conseguir converter, né? Então, a gente está olhando para isso e está criando pop-up também. Para mim, pop-up, pessoalmente falando, não é a melhor estratégia. Eu não gosto muito, mas eu entendo também que é necessário. A gente colocou pop-ups para rodar em março, se eu não me engano, fevereiro, março, e aí a gente entrou com uma copy nos pop-ups, com a pop-up com uma copy muito mais agressiva. E aí a gente viu que não deu certo, e aí a gente trocou e colocou uma pop-up um pouquinho mais humanizada, e aí em março a nossa conversão era de 5%, em abril a gente já conseguiu bater 12%. Então, porque a gente mudou o texto, mudou a copy nos pop-ups e as pessoas, e de conteúdos, tá? Puramente conteúdo educativo ali que as pessoas estão baixando. Então, vale esse tipo de tentativa, né? Fazer esses experimentos. Falando um pouquinho sobre o social selling, pegando um pouquinho carona, social selling funciona bastante aqui também para os nossos clientes, tá? E aqui também para a Groovy Office. Por exemplo, eu sou a cara da empresa, então eu sou a pessoa que vendo, né, digamos, a empresa indiretamente, interagindo com pessoas via inbox, na verdade, eu falo muito inbox, tá? Então, o que eu faço? Geralmente eu uso uma ferramenta chamada Linked Helper, tá? E eu começo a seguir pessoas que seguem os meus concorrentes, tá? Então, aí eu consigo criar uma lista das pessoas que interagem com conteúdos dos meus concorrentes. E depois eu vou lá e falo com essas pessoas sobre um assunto relacionado. Então, ou seja, eu falo com quem realmente interessa sobre um assunto que faz sentido para ela. Então, também para automatizar algumas ações. Então, eu geralmente, por exemplo, para divulgar esse evento, eu fui lá, fiz um filtro no meu LinkedIn para todo o pessoal de marketing, fui por estado. Então, ele faz ele consegue extrair esses contatos ali do meu LinkedIn. Depois eu verifico, porque o robô sempre dá problema. Então, eu verifiquei o perfil de cada um para ver se fazia sentido. E coloquei a minha mensagem divulgando o post que eu tinha feito na rede social. Ou seja, você viu a minha última publicação? Né? Então, isso é uma forma também de aumentar o alcance do teu post, levando pessoas para aquele post que está lá publicado. Tá? Porque o alcance no LinkedIn é meio difícil, então você realmente tem que ter muito a ver com acesso e interação. E eu fiz isso de uma forma automatizada. Eu verifiquei as pessoas que estavam nessa lista para ver se fazia sentido. Em vez de eu mandar 100 mensagens one-on-one, eu fui e disparei. Enquanto eu estava fazendo outra coisa, o meu robozinho no LinkedIn estava mandando um por um. Então, isso, na verdade, foi uma otimização de processo absurdo. Ou seja, eu não estou falando que a gente está fazendo spam. Tá? Ou seja, é uma mensagem que eu já iria mandar um a um. Então, ao invés de fazer isso, né, eu usei uma ferramenta para automatizar todo esse processo. Raíza, essa ferramenta eu preciso ter o LinkedIn Premium? Tem que ser a versão paga ou pode ser a versão gratuita? É porque, na verdade, não é do LinkedIn, tá? É uma ferramenta que se chama Linked Helper. Tá? Linked Helper. Então, você cria instala uma extensão do Chrome, isso, e toda vez que você abre o seu LinkedIn, aparece a janelinha. Então, você consegue automatizar várias coisas ali. Ótimo, isso aí. E pode usar no próprio perfil e não tem que ter a versão paga, né? Então, isso com certeza é um hack para geração ali de leads importantíssimo, muito mesmo. E a Bárbara está comentando aqui que ela tem recebido várias oportunidades no Instagram também. Então, realmente, Instagram também, dependendo do seu público, tem total, né? Assim, você
cria uma interação ali, timeline, via direct também. Eu acho que Sim. sabendo, né, o conteúdo certo para a persona, acredito que dá bastante liga. Pode avançar, Com certeza. A gente está um pouco corrido aí. Tem mais uma, tá. Deixa eu ver, tem duas. Na verdade, só tem duas etapas aqui, então manda ver para falar sobre geração de leads para venda, lá aquela questão da linha mesmo. Toca a ficha. Beleza. Vamos lá, então, já quase entrando em vendas de uma forma mais direta, né? Lembrando que tudo isso que a gente está falando é geração de leads para as equipes de vendas, para eles conseguirem tratar. Geração de leads na nutrição, gente, isso é importantíssimo. Não são só os canais de aquisição que vão te trazer os leads, né? Gerar leads nas etapas de nutrição, inclusive, é uma das principais etapas, porque é a maneira de qualificar o lead para entregar para vendas. A gente hoje revisou praticamente a cópia de todas as nossas campanhas, as campanhas de fluxo de nutrição, para entender se a gente não estava falando coisas aleatórias dentro do ambiente que a gente está vivendo hoje de coronavírus, né? E também olhou para materiais ricos que eram antigos, e atualizou eles e fez campanhas novas para esses materiais. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, que o material de serviço de gestão da operação do SMF, que é um assunto super segmentado, super técnico, super específico da nossa área, e a gente transformou esse conteúdo, não transformou o conteúdo, mas transformou a maneira de divulgá-lo, trocou para a gestão do sistema de medição para faturamento de energia, porque esse termo ele tem muito mais volume de busca do que operação do SMF, colocou ali imagem de produto, lançou de novo esse material e a gente atingiu indicadores altíssimos de conversão só fazendo esse tipo de atualização. Então, vale olhar para aquele conteúdo, não tenho como criar agora, olha para os conteúdos antigos que eles vão ser importantes. E, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer o fluxo por motivos de descarte. Vamos fazer. Isso é muito importante, porque é um hack que ele não vai te trazer oportunidades em curto tempo. Ele vai te trazer oportunidades em longo tempo mesmo. Esse é o foco, inclusive, de um fluxo de descarte. E agora, olhando para nós, que estamos em momentos de vou dar o lead como perdido porque não tenho conexão. Eu vou dar um lead perdido porque não é o time de falar com ele. Isso vai acontecer muito nas empresas. Deve estar acontecendo muito nas empresas. É importante que esse lead, ele volte, o lead lá em vendas, ele volte para marketing com essa etapa, né? Ele foi dado perdido porque não teve conexão, ou porque qualquer outro objetivo, objeção, inclusive, alinhado com a sua equipe de vendas, ele volta para sua base para ele receber e-mails que estão relacionados ao motivo pelo qual ele foi perdido. É isso que é um fluxo de descarte. E ele tem um tempo, um ciclo muito maior e que com certeza vai trazer esse lead aquecido, ou pelo menos consciente desses conteúdos, de novo para vendas lá na frente. Então, é uma sugestão que eu deixo. O nosso fluxo a gente colocou há muito pouco tempo também para rodar, porque isso também exige integrar com o software, com as ferramentas que vendas utiliza, testar também, testar para ver se os e-mails estão chegando da melhor forma para esses leads perdidos. E também o fluxo de descarte também é uma maneira de falar diariamente com vendas. E aí esse é o próximo ponto que eu quero chegar com vocês, que é nesse GIF maravilhoso. Diga, pode falar. Só um ponto para colocar. Já que você vai ter o fluxo de descarte, a gente trabalha aqui também com esse tipo de estratégia com os nossos clientes. Geralmente a gente coloca o vendedor, né para falar. Então, eu acho que é um ponto, alinha bem com o seu time de venda. Qual é o ponto desse lead voltar para marketing, para uma etapa de nutrição, que às vezes não está no momento de compra, ou jogar ele, no caso, para um motivo de descarte e continuar recebendo e-mail daquele vendedor, para estreitar o relacionamento. Né? Acho que isso é importante, é um ponto bastante importante. E antes de você falar sobre esse outro ponto da SLA, o Pedro fez uma pergunta aqui, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Claro. Para você, Vanessa. Qual foi o impacto? Com a crise, diversas empresas adotaram home office, que reduziu muito o consumo de energia das mesmas. Exato. Qual foi o impacto? O consumo de energia, Pedro, é um tema que a gente fala muito, inclusive, com os nossos clientes, porque isso é o que é o cerne do nosso negócio, né? Então, impacta, e aí essa é a maneira, a gente tem buscado usar esses nossos canais, por exemplo, o Way2Cast, que é o nosso podcast,
é a maneira da gente falar sobre por que é importante as empresas olharem para consumo de energia agora, porque o consumo está baixo, mas ela pode estar pagando, e aí eu, né, não vou entrar em especificidades agora, mas ela pode estar pagando por algo que ela não está utilizando. A operação dela está num formato mínimo, mas ela pode estar com um contrato com a distribuidora, por exemplo, em que ela poderia estar olhando para isso agora, porque ela não está consumindo. Então, ou, né, não está gerando energia. Então, para nós é extremamente importante falar sobre consumo. Agora, a gente vai voltar, quando a gente voltar, como é que volta? O consumo vai voltar de que forma? Né, então, esse tipo de assunto, para nós, está sendo muito importante para a gente poder falar com os nossos clientes e com as nossas pessoas, para interagir com elas e dizer, nós, né, falamos sobre consumo de energia, então, consumimos nossos conteúdos para poder entender mais acerca do assunto. E vocês acreditam que o home office será mais aderido agora? Sim, total. Eu não tenho dúvidas que essa crise é uma oportunidade para transformação digital mesmo. Né? Eu acredito que, principalmente falando de venda, que o assunto aqui é venda, muitos times de venda ainda estavam muito presos, né, àquela venda antiga de bater field sales, ou muitas vezes você, né, não precisava marcar uma reunião presencial, ainda estava numa etapa de pré-venda. Tá? Eu tenho um cliente, por exemplo, que em vez, ele faz uma pré-venda ao vivo, sabe? Não tem necessidade de você marcar um café para fazer um mapeamento de perfil, né, para ver se realmente está no momento de compra. Você pode fazer uma videoconferência para validar se realmente esse lead ele tem fit, está no momento de compra, né, para depois marcar, no caso, uma reunião presencial, se for o caso, por conta do ticket médio alto. Mas por conta do home office, por conta da quarentena, enfim, eu acredito que o time de venda, eles estão se puxando muito mais para se adaptar, e as empresas mais quadradas estão vendo que a gente continua performando mesmo em home office, até mais, tá? Dependendo de quando você tem uma gestão de time ágil, que você usa ferramentas, que tem um alinhamento diário com o seu time, você consegue perceber que aumenta a produtividade, né? Então, assim, de muitos times. Então, eu acredito que essa transformação vai ser uma transformação digital que veio para ficar, que vai ser bom para todo mundo. Ó, tem mais comentários aqui do Pedro. Ele agradeceu, parabéns pelo webinar, e ele fez mais um comentário aqui, Bruno, agora. Os marketeers e Boring Talk são guerreiros do digital, parabéns pelo trabalho. Valeu. Vamos lá. Toca a ficha, Vanessa. Agora sim, deixa eu colocar de novo aqui o meu super GIF Power Rangers para eu falar de vendas, porque para mim essa interação com vendas tem sido essencial para a gente conseguir seguir com essas novas estratégias, né? Ou pelo menos com esse ajuste de estratégias. Além do fluxo de descarte, por exemplo, a gente interage com vendas alinhando o discurso. Acho que foi a primeira coisa, inclusive, que a gente fez, foi fazer uma reunião do nosso SLA para falar sobre vendas e marketing, como cada um vai falar daqui para frente. E aí a gente entrou nesse consenso de que a equipe de vendas ia se posicionar também nesse formato, a gente está aqui para ajudar. E aí hoje a gente faz o quê? Reuniões semanais e bate-papos diários para entender vendas, como vocês estão falando com os leads, o que vocês estão mostrando para esses leads, como vocês estão mostrando, e o que os leads estão falando para vocês, em relação ao cenário que eles vivem hoje, porque isso nos dá insights valiosos sobre os conteúdos que a gente tem que gerar, e até a maneira como a gente tem que se posicionar. Então, esse tipo de alinhamento, antes de mais nada, é imprescindível, é muito importante que aconteça. Então isso é muito importante. Né? Não sei, talvez seja de várias edições ali, não sei. Também vi muitos Power Rangers. Várias temporadas. Valeu, Gustavo. E outro hack que a gente utiliza ali com vendas, que a gente tem utilizado bastante agora,
Vamos trabalhar, o pipe tá parado, beleza, tá aqui uma piscina de leads para vocês, vendas. Tá aqui o que a gente fala de pools, né? São as piscinas de leads, que são basicamente as segmentações que a gente já tem hoje de marketing, com leads qualificados, ou com leads com informações interessantes, ou informações surpreendentes, assim, a gente lida muito com leads que acabam não trazendo a informação que a gente precisa nos campos, mas a gente identificou que o e-mail é de determinada empresa, e aí a gente vai lá e coleta aquele lead, faz um phishing com aquele lead, porque ele tem uma informação de ICP, por exemplo, né, leads com evidências de Ideal Customer Profile, de ICP, aportuguesando, que são os leads que nos interessam, eles têm alguma evidência, a gente vai lá e faz o phishing, né, e entra em contato, tenta buscar uma conexão por outros canais, e o olhar de gavião, né, eu acho que isso especialmente quando a gente trata, no nosso caso, por exemplo, no nosso mercado, em que a gente não tem uma geração enlouquecida de leads, assim, de uma forma que a gente perde a noção. É importante ter esse olhar muito pontual em relação aos leads que estão entrando na base, ou os leads que vendas quer atingir. Isso a gente fala direto, assim, vamos para o LinkedIn entender esse mercado, entender como é que os leads estão lá e como a gente pode se conectar com eles. Ou consumir, buscar conteúdos do mercado, vamos consumir um conteúdo de determinado influenciador do setor elétrico, para entender quais são os leads que estão lá, e tentar fazer uma conexão com eles. Então, esse tipo de feeling, assim, de sensibilidade em relação a quem eu quero buscar no mercado como lead, para nós é importante, e a gente está junto com vendas, apoiando eles nesses processos. Além, é claro, exatamente. Além, é claro, do SLA, né? Isso é um ponto extremamente importante. Eu acho que isso ainda tem muitas empresas que ainda não conseguem ter um SLA definido. O nosso SLA, ele é definido já há muito tempo. Foi, inclusive, uma das primeiras coisas que a gente fez quando fez essa união, assim, de times de marketing e vendas, né? Porque somos unidos, muito unidos mesmo. Então, a gente falou, legal, somos amigos, somos unidos, mas a gente tem que ter um SLA. E aí, olhar para o SLA hoje, quais são as condições que vão fazer com que esse lead a gente entenda como um lead de marketing. Quais são as condições que vendas vai aceitar esse lead de marketing? E aí, aceitar em vários níveis, né? A equipe de pré-vendas vai aceitar, e depois os meninos de vendas, a equipe de vendas vai aceitar a qualificação do lead de pré-vendas. Então, montar esse SLA e essas condições e alinhar isso é extremamente importante agora, especialmente quando a gente muda a estratégia. No nosso caso, na Way2, a gente mudou a estratégia de marketing. Muitas estratégias, né? Então, o que significa? A gente acabou gerando mais lead. E muitas vezes leads que vendas não estavam esperando receber. Ou leads com informações que não batiam com SLA, porque a gente abriu a boca do funil, porque a gente qualificou leads com lead scoring que estavam na base. Então, esse tipo de olhar para o SLA e de alinhamento propriamente é extremamente importante que aconteça agora, para que não tenham conflitos entre as equipes, né? Então, é muito importante. Um ponto que eu vou, só para complementar aqui que a Vanessa está falando, que falando um pouquinho, né, de alguns cases aqui da Groove Office, um dos pontos que a gente faz, tá? A gente deixa muito claro quais são as perguntas que devem ir para formulários de marketing, para poder também você não entupir o formulário e diminuir a taxa de conversão. Quais são as perguntas que vai para a pré-venda, né? Porque, assim, o pessoal tende a querer que o marketing qualifique demais esse lead, e muitas vezes tem pergunta que o lead não vai responder em landing page. E o lead mente também em landing page. Então, um dos pontos que a gente identificou foi fazer o seguinte, antes a gente fez isso já alguns clientes, a gente vê a qualidade desses leads gerados, né? Se vê que a qualidade está muito baixa, a gente determina qual vai ser a taxa de conversão, né? Que eu vou entender que está legal de lead para lead qualificado, tá? Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do material rico que você trabalha, numa parte de captação de lead, você vai gerar leads muito mais qualificados por conta do tema. E o lead, às vezes, o cara é um decisor, o cara é um influenciador, ele vai mentir landing page. Porque talvez na cabeça dele ele não está pronto para comprar, porque não quer que ninguém ligue para ele. Mas é um cara extremamente importante. Então, o que pode ser feito? Cara, você determina quais são os tipos de conteúdo que você vai passar todos os leads para venda. Para pré-venda, se você tiver. E a pré-venda vai buscar entender se esse lead realmente é bom.
né? Cara, pensa, se você começa a escrever conteúdos, produzir conteúdos que vão falar justamente com as dores das suas personas, está no meio para fundo de funil, na etapa ali de consideração e intenção de compra, a chance de trazer filé mignon é muito maior. Então, assim, aí você perceber, não, cara, abri demais a boca do funil, tem muito lixo, beleza, aí você termina, o que seria essa taxa de conversão? E um outro ponto também, mínima para poder passar, né? Se tiver, assim, 30% da taxa de conversão não está legal, então manda para um fluxo de nutrição antes de passar para a venda, em vez de passar direto. E um outro ponto que eu acho que é legal falar também de SLA, que o pessoal fala muito sobre a qualidade do lead gerado por marketing. Tá, mas também tem a parte de venda, também tem a parte de pré-venda. Então, qual é o tempo de atendimento? Muitas vezes o marketing vai lá, ele gera lead, o lead está quentinho, e venda demora, pré-venda demora para entrar em contato. O cara esfria. A cada 1 minuto que passa, você perde chance de conversão desse lead. Então, determinar que leads do material XYZ, ele deve ser atendido em prioridade em até tanto tempo. Né? Então, assim, alinhar muito bem e o discurso. Porque algo que funciona bastante é você, se a gente vai lançar, faz um alinhamento com o seu time de venda, a gente vai lançar na semana que vem material sobre X. Cara, compartilhe esse material com o seu time de venda. E esse time de venda, ele vai estudar. E na hora que tiver o cara converter, o pitch de pré-venda, o pitch de venda vai estar totalmente alinhado àquele conteúdo que o cara baixou. Então, assim, a chance de conversão é muito maior. A Lorena perguntou aqui. Vou só compartilhar aqui com você, Vanessa, e o Cristiano também. Vocês estão desenvolvendo a comunicação em espaços menos formais? Pergunto porque o cliente não pode estar nas redes sociais menos formais, mas aquele que vai indicar o trabalho de vocês pode estar. Bem, o Instagram, por exemplo, é um canal... Oi, pode falar, Reza. Não, é isso mesmo. Pode falar, professor. Sim, sim, Lorena, a gente sim desenvolve. O Instagram, por exemplo, para nós é um canal hoje que ele é menos formal, inclusive o nosso próprio discurso nessa rede, ele acaba sendo menos formal também. A gente desenvolve, tem ali um olhar, claro, muito nosso de o conteúdo que a gente desenvolve para o Instagram é bem diferente do conteúdo que a gente desenvolve para o LinkedIn. Porque a gente hoje entende que, né, no LinkedIn a gente vai encontrar de uma forma mais rápida os leads que nos interessam. Mas o Instagram hoje, por exemplo, pelo menos nas últimas semanas, que era o que, inclusive, a gente estava conversando hoje, inclusive, eu e as meninas, o Instagram, ele tá nos gerando lead. Então, talvez não é nem o ponto de a gente estar muito bem posicionado ali no Instagram, por exemplo, para que a pessoa que está lá vai nos indicar para um decisor ou para um lead que é nos interessante. Não é nem só esse o ponto, né? Que isso a gente releva com certeza, por isso que a gente está lá e tem o nosso discurso lá, mas também usar ferramentas que são ferramentas improváveis, né? Canais improváveis, no caso do Instagram, por exemplo, para gerar lead. Então a gente inclusive eu acho que é todo um ponto, é uma questão de observação. A gente tem observado, por exemplo, que a gente tem recebido conversões de leads de levantada de mão, tá? Não é nem de material de fundo de funil, é de levantada de mão que estão vindo pelo Instagram, porque estão sendo impactados pelos nossos posts ou estão sendo impactados por anúncio no Instagram no domingo à noite. Então, assim, assistindo ao Fantástico, porque a gente entende, não, o cara tá assistindo ao Fantástico essa hora, só pode. Então, aí ele vai lá e converte nos nossos materiais, porque ele tá ali no Stories e tal, ele viu, ele lembrou que, né, enfim, alguma coisa. Então, esse tipo de comportamento, que é um comportamento que a gente tem a tendência de achar que não vai funcionar, para nós tá funcionando. Então, a gente tá olhando pro Instagram nesse sentido. E aí, de novo, né, a gente tá olhando pro Instagram nesse sentido, mas não significa que, por causa disso, a gente vai transformar o Instagram no nosso novo LinkedIn. O LinkedIn, a gente tem um formato de comunicação e uma interação com os leads. O Instagram é outra. Então, isso com certeza tá na nossa atenção, sim. Eu acho que vale como exemplo e como oportunidade para todos os segmentos, todos os mercados. Pode tocar ficha, depois tem mais uma pergunta, mas vou deixar você evoluir um pouquinho, vou deixar isso para o final. Beleza. E aí, por fim, galera, aqui o último hack que eu queria compartilhar com vocês é riscos calculados. Eu acho que isso não tem como a gente não observar. No nosso caso, por exemplo, quando a gente entrou no isolamento, a gente estava prestes a lançar produto.
prestes a lançar. E aí ficou aquela coisa assim, nossa, o que a gente faz agora? Como é que a gente vai interagir? Era um produto extremamente importante e tal. Aí o que a gente fez? E aí, de novo, né, vale aquele olhar de equipe mesmo. E olhar de interação com as outras equipes. A gente estudou muito o mercado. Por exemplo, esse aqui era um produto direcionado para geração distribuída, que era aquele mercado que eu comentava antes, que está muito quente. Então, se é um mercado que está muito quente, a gente está tendo a segurança do mercado de que vale lançar, a gente assumiu esse risco de lançar durante o home office, durante o isolamento, um produto novo no mercado. E deu muito certo, porque a gente conseguiu conversões muito importantes desde que a gente lançou isso, que foi agora em março, se eu não me engano. Então, a gente conseguiu resultados muito bons, a gente fez na nossa cartilha, lançou nos nossos canais, fez interação com a imprensa segmentada e funcionou. É óbvio, né, que são riscos calculados, né, a gente tem que tomar muito cuidado para não lidar com os nossos produtos, com a nossa oferta, como se nada estivesse acontecendo. Então, aqui a gente teve uma boa análise antes de seguir. E aí, gente, trazendo tudo isso, eu queria compartilhar com vocês que a gente conseguiu atingir os nossos resultados ali na Oi2 em relação às nossas interações de geração de leads para vendas. A gente bateu 70% da meta de leads, entregou 3 vezes mais leads de marketing do que a gente estava propondo para Q1 e bateu ali a meta de SQLs, que são os leads qualificados por vendas, especialmente no segmento que nos interessa hoje, ali um segmento mais estratégico, e porque a gente tem essa relação de entrega de leads com vendas e esse acompanhamento de vendas em relação aos nossos leads. A gente não abandona eles quando chega em vendas. A gente tem essa interação, tem o follow-up, tem o SLA propriamente, né? Então a gente conseguiu bater essa meta. Sabendo que março poderia ser um mês terrível, a gente conseguiu bater e atingir esses resultados. Então, né, vale todo esse tipo de esforço que a gente está passando hoje. É claro, né, a gente ainda escolhi esse GIF para finalizar, o pior GIF mais... Ah, tem uma pergunta? Tá, já a segunda pergunta. Mas eu queria dizer, né, com esse GIF meio tosco, assim, de que nem tudo são flores, tá? Isso aqui são hacks que eu compartilho com vocês, que a gente trouxe de muito teste, assim, de testar demais, a gente errou bastante no meio desse caminho, e aí o bom de ter uma estratégia assim, de ter um mindset assim, é que a gente faz os experimentos, a gente testa, a gente vê que está errando e a gente já muda essa estratégia justamente para conseguir alcançar os nossos resultados ou conseguir superar a nossa hipótese. Então, toda vez que a gente errou, e eram erros pequenos, a gente, não, beleza, ok, vamos mudar o que a gente precisa mudar rápido. Isso também nos serve para aprendizado, por exemplo. Hoje, mesmo a questão do coronavírus e a mudança de estratégia de marketing nos fez entender o que a gente precisava revisar no nosso SLA, por exemplo. Então, a gente, né, fechou um SLA, fechou um acordo literal, um contrato literal sobre quais são os leads que a gente entrega para vendas e o que vendas tem que fazer para conseguir no funil. E hoje a gente já entendeu, por exemplo, que na Oi2 nós trabalhamos com 3 segmentos, né, de mercado. E cada um desses segmentos reage de uma forma diferente aos nossos conteúdos, que é o que a Raíza estava falando antes. Então, talvez a gente olhando, por exemplo, para conteúdos que são mais fundo de funil, eu entender isso como uma condição para entregar esse lead para vendas, talvez seja mais eficiente dentro de determinado segmento nosso do que entregar um lead que fez levantada de mão, ou que entrou numa LP específica de produto, né? Não é tão direcionado a conteúdo. Então, esse tipo de olhar, agora a gente está em revisão de SLA, é muito importante a gente ter chegado nesse momento, justamente porque a gente passou por vários erros, vários momentos ali, para entender que tem que ser revisado agora sim, com certeza, o SLA. Cristiano fez essa pergunta, né, a questão dos cenários que você se deparou nesse momento de crise, que então eram desconhecidos, que você vai levar como lição aprendida para o pós-Covid. O que você aprendeu, Vanessa, que vocês têm aprendido aí nesse momento? Então, ainda acho muito cedo a gente falar sobre, né, olhar pós-Covid. Acho que isso a gente ainda vai enfrentar por um bom tempo. Inclusive, quando a gente entender que está saindo desse momento de Covid, os nossos processos, o nosso comportamento já vai ter mudado, a gente talvez tenha até dificuldade de seguir da maneira como a gente seguia antes. Mas o que fica de aprendizado, por exemplo, para nós, em marketing, é essa questão da revisão de SLA, por exemplo, que é algo que
vai acontecer agora, a gente tem que se reunir com vendas para entender o que tem que mudar nas condições de entrega de lead de marketing para eles, e o que eles têm que nos trazer em relação à maneira como eles estão qualificando os leads, porque isso a gente acompanha também de perto, né? Como eles estão qualificando esses leads, o que está faltando ali, porque como tu falaste, Raíssa, a gente entregou um lead bacana, mas lá em vendas, por alguma razão, ele voltou. Né? Por quê? Se ele era um lead bom, né? Então a gente está nesse momento de essa análise que com certeza vai impactar nesse cenário daqui para frente. Então isso é uma coisa que fica. Outra coisa que fica é também o nosso olhar junto com vendas para o que acontece com os leads que são leads SQL, no caso, que são leads que estão prontos para fechar agora. Hoje a gente está passando por uma situação, e eu entendo que isso todos os segmentos vão passar, todo o mercado vai passar, que os leads estão mostrando interesse, estão consumindo, falaram com vendas e tal, entram para a etapa de fechamento e ficam no limbo de novo. Então não conseguem mais avançar, porque aconteceu alguma coisa na empresa, enfim. E aí o que acontece a gente tem um ciclo determinado de vendas, que a gente sabe que o tempo que demora para fechar um lead nosso, né? Possivelmente a gente vai ter alterações nesse tempo mais para frente, quando a gente olhar para isso de novo lá em dezembro, ou mais, talvez um pouquinho antes, não sei. Esses leads que estão no pipe agora de vendas, eles talvez a gente tenha que resgatar eles de novo, mesmo que eles estejam quentes agora para fechar, a gente vai ter que resgatar eles novamente. Então, porque eles ficaram parados, porque eles não conseguiram avançar no fluxo de vendas, né? Então, esse tipo de coisa fica como um ponto de atenção para nós, para entender como a gente vai ter que mudar nossa estratégia de marketing de novo e como a gente vai ter que ajudar a vendas a superar esse momento complicado. E tem a ver com o que a Lívia colocou aqui também, né, que marketing deve continuar se relacionando com os leads da base, né, para venda, para continuar se relacionando para poder acelerar esse processo de venda. E é exatamente isso, porque se muitas empresas não estão no momento de compra agora por questões financeiras, etc., de mercado, cara, se você não se relacionar, você vai esfriar. Né? E o marketing não pode parar. E o que eu vejo, assim, estou vendo bastante acontecer no mercado, é que muitas empresas estão desligando a máquina de venda, a máquina de marketing para vendas. Cara, mas se você... Eu vi uma analogia há pouco tempo, né? O cara, ele não tinha dinheiro para comprar um videogame. Ele queria um videogame, mas ele não tinha dinheiro para comprar um videogame. O que ele fez? Ele vendeu a TV para comprar um videogame. Mas sem a TV, como é que ele vai jogar videogame? Né? Então, é a mesma coisa, cara. Você vai desligar marketing no momento que você precisa gerar demanda para o estilo de venda. Né? Como é que você vai vender mais nesse momento, né, se você não está fazendo ações de marketing efetivas e alinhadas ao momento do mercado? Né? Então, acho que fica muito complicado e eu acho até injusto também colocar a pressão somente para o time de venda. Eu acho que é marketing e vendas. Né? Trabalhando em sinergia para o negócio acontecer. Né? E, para finalizar, tem a Flaviane colocou aqui, ela pediu... algumas indicações de livro, né, que você possa compartilhar aí com o pessoal sobre um pouquinho aí sobre esse assunto, o pessoal se aprofundar um pouco mais. Existem muitos livros, existem muitos artigos também, Flaviane. Acho que, inclusive, hoje existe uma maior tendência a gente olhar para artigos do que propriamente para livros, né? Em relação, o que eu vou te sugerir hoje de possibilidades novas para se buscar, não só olhar a persona, não só olhar para a jornada. Hoje a gente está numa pegada muito direcionada a produto na Way2. Então, hoje a gente está falando muito sobre estratégia Product-Led Growth. Então, tem um livro do Wes Bush, se não me engano, que é a bíblia desse tipo de estratégia, que é direcionada para produto, que é direcionada para entender como as equipes de venda podem, de marketing também, ou melhor, todas as equipes, né? Mas falando de marketing e vendas, como essas equipes elas podem olhar para o seu produto para usar ele como um canal de venda. Né? Então, não necessariamente ofertar o seu produto, mas entregar ele para que ele possa ter uma experiência um pouco mais rápida e gerar valor de uma forma diferente. É um livro que eu recomendo, é um livro que a gente está lendo agora, inclusive, e que para mim está me trazendo muitos insights para esse momento que a gente está revisando a SLA, que a gente está com essa estratégia diferente, estratégia de marketing mudando. Então,
Talvez olhar para coisas diferentes, além de conteúdo de persona, conteúdo de jornada, conteúdo de inbound, talvez faça bastante sentido para quem está buscando oportunidades agora. Você terminou aqui a apresentação, Vanessa? Sim, então, rapidamente aqui, eu quero te mostrar para vocês as minhas dicas do coração. Faltaram elas, que basicamente comunique-se com vendas e com as áreas relacionadas, não tem jeito, marketing não trabalha de forma isolada, isso tem que ficar claro de uma vez por todas, e aí eu ainda deixei 4 GIFs aqui, e ainda dessa série que é sensacional, que é o The Office, que é muito parecido com a gente, nós somos assim, as nossas equipes são exatamente assim, e então eu acho que vale como a dica, tipo, base, assim, super rápida de compreensão, comunicar-se sempre diariamente com vendas e com as áreas relacionadas, porque isso vai trazer muito mais consistência para as estratégias de marketing e, obviamente, né, ter esse mindset de sugerir, hipotetizar, trazer evidências, testar muito, mensurar de forma rápida, não adianta fazer um teste para mensurar em longos períodos, isso não vai fazer sentido para os experimentos de vocês, refazer e acompanhar. Então, essas 2 dicas, elas basicamente são o resumo de toda essa apresentação para a gente conseguir gerar leads com mais propriedade agora, em tempos de coronavírus, para as equipes de vendas, especialmente vendas complexas. E documente os experimentos. Documente os experimentos. Com certeza, e documente os experimentos. Com certeza, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Com certeza. Total. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom esse tempo contigo, 1h30 de conteúdo extremamente rico. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Espero que todos tenham gostado. Se tiver mais alguma, quer deixar seus contatos aqui, pessoal? Sim, mas eu deixo à disposição. Não está mais aparecendo a minha telinha ali, né? Mas eu deixo à disposição ali o meu LinkedIn, é só buscar por Vanessa Botega ali, eu vou aparecer ali. E eu fico super à disposição para conversar, para trocar ideia, para críticas também em relação ao conteúdo, comentários, tudo que a gente puder trocar nesse momento sempre vai ser válido. Estou super à disposição. E a Vanessa vai estar com a gente na mentoria de Growth B2B, tá? Que a gente vai lançar daqui a 15 dias, tá? Então, a ideia é, de fato, fazer uma mentoria online em grupo, né? Ou seja, a gente consegue trocar muito mais, a turma vai ser de 10 pessoas, a Vanessa vai falar sobre funil de vendas, vai se aprofundar um pouco mais sobre taxas de conversão, vai se aprofundar em vários assuntos de inbound mais outbound, junto com mais 6 especialistas aí, que a gente vai abordar todos os temas, desde aquisição à retenção, para essa mentoria aí, para ajudar essas empresas no momento mais delicado que a gente está passando, né? Então, a gente vê muito curso, né, no mercado, mas o que falta às vezes é o apoio de um profissional que também está sofrendo também as dores da crise, que tem experiência, já viveu cenários críticos antes e conseguiu fazer a diferença. Então, a gente vai lançar daqui a 15 dias e a Vanessa vai estar com a gente aí falando sobre vendas complexas. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Eu espero feedback por e-mail. É muito importante para a gente, tá? Dicas e sugestões de temas também. A ideia é que daqui nos próximos dias, depois desse evento, a Groove Office ela vai fazer mais evento online. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Espero o feedback também da palestra, de tema. E é isso. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Boa noite para vocês.